E aí, queridos, tudo bem? Estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo, né? Mantendo aí essa nossa quarentena, esse nosso confinamento forçado, né? Mais um dia dentro de casa. E aí, para ser produtivo, eu resolvi falar sobre um tema que infelizmente voltou muito à atualidade, enfim, nesse mundo maluco aí que nos cerca, que é o nazismo, o nacional-socialismo, né, um movimento ideológico de extrema-direita, né, não replique, por favor, em hipótese alguma, a fake news, a bobagem de que nazismo é um movimento de esquerda, enfim, que dominou a Alemanha nos anos 30 e 40 e que foi uma ideologia, claro, nós sabemos, responsável por uma guerra mundial, por um grande desastre e pela morte de milhões de pessoas. Numa outra oportunidade, num outro momento, eu posso até reforçar com vocês a questão do nazismo ser um movimento de extrema-direita, né? A gente consegue explicar isso de uma maneira bem clara e, claro, com argumentos científicos e sensatos, né? A ciência jamais ela pode ser, digamos assim, refutada por opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Achismo não pode ser, enfim, qualificado ao nível de ciência. Mas enfim, hoje eu não vou falar de um livro, né? Tem muita publicação boa sobre o nazismo, eu tenho várias coisas aqui sobre Segunda Guerra Mundial, sobre a República de Weimar, que foi aquele intervalo democrático entre a Primeira Guerra Mundial e a ascensão dos nazistas ao poder em 1933, mas hoje eu queria falar de um documentário, de um filme. É um dos melhores documentários que eu conheço para trabalhar os conceitos de eugenia, os conceitos, né, de arianismo, de eutanásia, que são conceitos que eu vou comentar, que eu vou explicar. É esse documentário aqui, né? Esse documentário se chama 1900 Homo Sapiens, que é de um diretor chamado Peter Cohen. O Peter Cohen, ele tem a família dele tem um histórico, né? Em relação à perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial. O Peter Cohen é de uma família de judeus, ele nasceu um ano após o fim da guerra, e o pai dele, claro, né, foi perseguido, né, sofreu perseguição ao longo, né, da guerra, do conflito, evidentemente, pelo fato de ser judeu. Na verdade, o Peter Cohen ele tem um outro documentário que é muito interessante, que é muito legal, que é um dos melhores documentários que eu conheço sobre o nazismo, chamado Arquitetura da Destruição. Ambos estão disponíveis no YouTube, estão completos e legendados. Esse aqui, ele tem um problema, né? A gente também tem que apresentar aí, enfim, as imperfeições daquelas obras, né, que a gente propõe divulgar. É muito bom, é excelente em termos de conteúdo, mas ele tem uma narrativa muito cansativa, tá? Se você tiver num dia assim, enfim, cansado, né, sei lá, trabalhou muito, está intelectualmente aí estafado, né? Você de repente não vai conseguir completar, né, o documentário, não vai assistir tudo, vai achar cansativo, chato. Embora ele seja curto, ele tem menos de 1h30. Tá? Mas o que o Peter Cohen propõe nesse documentário, que tem uma narrativa cansativa, tem sim uma narrativa arrastada, mas em termos de conteúdo é muito bom. Então, ele vai analisar justamente essa transição, né, do final do século XIX, início do século XX, as teorias racistas. No final do século XIX vai surgir um movimento chamado darwinismo social. Bom, a gente sabe que o Darwin, né, ele vai propor a teoria da evolução, a teoria da seleção natural, a evolução das espécies. E aí no século XIX, alguns autores racistas, alguns teóricos racistas vão pegar as ideias do Darwin e deturpar. Ou seja, esses caras vão pegar essas ideias do darwinismo e vão trazer para a sociedade. Vão dizer o seguinte, olha, assim como entre os animais, entre os seres vivos, existem indivíduos mais capacitados, mais adaptados ao meio, a humanidade também é assim. É claro, evidentemente, que isso não tem a menor base científica, hoje a gente sabe que isso é uma grande bobagem, mas no final do século XIX e início do século XX isso tinha status de ciência. E aí o Peter Cohen ele mostra que isso não era uma exclusividade da sociedade alemã, que essas teorias racistas elas recebiam, digamos assim, muita acolhida na sociedade norte-americana e em várias sociedades europeias.
Claro, na cabeça desses teóricos racistas, quem seriam os superiores? Os anglo-saxões, né? Os nórdicos, os germânicos, os franceses e, consequentemente, os indivíduos inferiores, vamos colocar assim, seriam os judeus, os indígenas americanos, né? Os negros, os asiáticos, né? Os ciganos, etc. E nesse documentário, claro, ele vai abordar o nazismo, não poderia deixar de fazê-lo. E ao longo do nazismo havia um projeto chamado Projeto Eutanásia. Eutanásia vem de Thanatos, Deus da morte. Eutanásia significa boa morte. Existia uma expressão na Alemanha, antes mesmo da ascensão do nazismo, que dizia o seguinte: vidas que não merecem ser vividas. Ou seja, a ideia de que certos indivíduos eles têm que ser descartados, eles têm que ser exterminados, eles têm que ser mortos. Tá? Por exemplo, aquela retórica de nossa, como o governo brasileiro gasta dinheiro com medicamentos para doentes portadores do vírus HIV. Cara, isso aí tem uma retórica nazista. Isso aí tem uma retórica de eutanásia, de eliminar essas pessoas. Tá? E essa retórica existia nas sociedades europeias, especificamente na Alemanha, às vésperas do nazismo. Tipo, olha, a sociedade gasta muito, a sociedade tem um ônus muito grande com determinados indivíduos que não deveriam viver. É isso. Tá? As primeiras vítimas do nazismo não foram os judeus. Tá? Esse documentário, A Arquitetura da Destruição, né, depois a gente faz uma resenha sobre ele, mostram que as primeiras vítimas do nazismo foram os deficientes mentais. Né? E houve também uma tentativa de uma ação contra os deficientes físicos, mas isso encontrava uma resistência, isso tinha, digamos assim, uma questão, né, maior, porque na verdade muitos deficientes físicos eram veteranos da Primeira Guerra. Então como é que você ia convencer o público alemão que era necessário eliminar esses indivíduos, sendo que esses indivíduos sacrificaram, né, a própria saúde, a própria segurança pela Alemanha? Então esse documentário ele trata, né, dessa questão da eutanásia, né, do extermínio dos indivíduos, e uma questão muito interessante, que na verdade o Peter Cohen aborda no outro documentário, na Arquitetura da Destruição, é que a categoria profissional que mais aderiu ao nazismo não foram os militares. E aí, queridos, qual foi a categoria profissional que mais aderiu ao nazismo? Então, essa é uma informação que eu vou guardar para o outro vídeo, para o documentário, né? A Arquitetura da Destruição. Tá? Fazer um suspense, que eu acho que é legal, que é interessante a gente trabalhar isso também. Mas, enfim, eu não quero alongar muito esse vídeo, né? Eu quero fazer essa sugestão aqui. Tá? 1900, do Homo Sapiens, do Peter Cohen, em que ele trata esse conceito de eugenia, né, de apurar a raça, de melhorar a raça, e o projeto Eutanásia. Ok? Só para encerrar, só para fechar, quando os alemães perderam a Segunda Guerra Mundial, foi instituído um tribunal na cidade de Nuremberg para julgar as lideranças nazistas remanescentes. E por que o tribunal ele foi instalado na cidade de Nuremberg especificamente? Em um outro vídeo eu acho que eu cheguei a comentar que Nuremberg ela é apelidada de a mais alemã das cidades alemãs. Porque foi em Nuremberg, em 1935, ou seja, 10 anos antes do final da Segunda Guerra Mundial, que foram criadas as leis raciais contra os judeus. Né? E foi a partir dessas leis raciais que paulatinamente vão excluindo os judeus da cidadania alemã que ocorreu o Holocausto, né, que trilhou-se o terrível caminho até o Holocausto, né, os 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra. Então, simbolicamente, seria nessa cidade também que as lideranças nazistas remanescentes iam responder pelos crimes de guerra, e um dos crimes de guerra foi genocídio, tá? Que é um conceito de tentativa de extermínio de uma cultura, de um povo, de uma nação. Beleza? Então é isso, queridos. Hoje eu não quero alongar muito o vídeo, né? Hoje eu tenho aí outras tarefas, outros trabalhos a fazer em casa, né? Começar a dar mais aulas aí através do computador, né? Os nossos alunos também carecem, precisam disso.
E enviem sugestões, sei lá, se você quer assistir um vídeo, se você gosta de alguma temática, né? Manda uma proposta, né? Eu tenho feito isso também, algumas pessoas estão mandando assim mensagens falando, pô, fala sobre esse tema, aquele outro, e eu vou ter o maior prazer, tá? Adoro falar de história, é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida e faço isso há mais de 20 anos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro.